Do Lu da Lu. Volume 19. Capítulo 128. A número 10 da seita Tang. O ricochete da asa de morcego. Mas nesse momento, camada após camada de luz negra abruptamente se ergueu de debaixo dos pés de Daimubai, filamentos de grama azul prateada. A grama azul prateada imediatamente se condensou após se erguer, se tornando extremamente dura. Isso não apenas bloqueou as correntes de ar distorcido do exterior, mas ao mesmo tempo também formou uma barreira completa com 7 camadas ao redor de Daimubai. Com Daimubai nesse tipo de crise, Tang-san não pôde evitar o consumo de poder espiritual e ativou a habilidade do Anel de Espírito de 10.000 anos, a prisão azul prateada. Ao todo 7 prisões azuis prateadas foram diretamente miradas em Daimubai. Um horrível som de trituração instantaneamente ecoou de onde a lâmina da lua e a prisão azul prateada se tocaram. De um lado havia uma lâmina da lua suportada por um tirânico poder espiritual, além disso, pela amplificação da habilidade de fusão espiritual, enquanto do outro lado estava a sem precedentes quarta habilidade espiritual de um anel de 10.000 anos. Qual venceria no final? Camada após camada da prisão azul prateada se partiu sob a lâmina da lua, mas o brilho vermelho da lâmina da lua também claramente enfraqueceu. Se erguendo no ar, Tang-san não ficou parado. Caindo do céu, suas 8 lanças de aranha se esticaram, o jogando diretamente sobre Xieyue. Com as 8 lanças de aranha mais seus 4 membros, Tang-san podia atacar Xieyue de no máximo 12 direções diferentes. Por fora parecia que Xieyue já havia sido empurrado numa desvantagem por causa da capacidade de luta de Tang-san, capaz de lançar inteiramente um ataque de 12 direções. Porém, nesse momento Xieyue revelou seu poder como parte da geração de ouro. Ele usou apenas um simples movimento para quebrar o abrupto ataque de Tang-san. Com o corpo dando uma volta na velocidade de um raio, a outra lâmina da lua avançou, rodando em alta velocidade, ela cortou na direção de Tang-san, produzindo um assobio agudo e estridente. Em termos de poder de ataque, inesperadamente ela foi ainda mais poderosa do que o ataque ao Daimubai. O ataque em Daimubai havia sido inesperado, então Xieyue não conseguiu usar toda sua força com o objetivo de reduzir o som. Mas nesse ataque contra Tang-san, ele naturalmente não se conteria. Vendo a lâmina da lua cortando na sua direção, Tang-san não pôde evitar ficar chocado. Porque ele descobriu que a velocidade daquela lâmina da lua era extremamente assustadora, mesmo quando observada pelo seu olho do demônio púrpuro e de fato aquela lâmina da lua deixou até rastros para trás. Tang-san imediatamente julgou que mesmo suas 8 lanças de aranha não seriam capazes de aguentar aquele poder de corte. Agora, do outro lado da batalha as 7 prisões azuis prateadas que Tang-san usou para defender Daimubai já haviam sido completamente esmagadas. Mas aquela lâmina da lua também não tinha força suficiente restando. As garras de tigre de Daimubai se ejetaram para golpear a lâmina da lua voando. Mas aquela lâmina da lua praticamente apenas tocou suas garras de tigre antes de abruptamente desaparecer, reaparecendo na mão de Xieyue. Um sorriso de escárnio apareceu nos cantos da boca de Xieyue. Desde o início da luta, era a primeira vez em que ela estava ficando sob seu controle, e daí se você pode me ver dentro da habilidade do demônio encantador. Por me deixar tomar a vantagem, você não terá qualquer outra chance. Apóstrofo. No ar, Tang-san viu que a crise de Daimubai já havia se dissolvido. Embora ele tivesse sido jogado no ar por um soco de Yan, quando ele atingiu a lâmina da lua, ela não deveria representar nenhum grande perigo. Yan também foi simultaneamente empurrado vários metros para trás pela decapitação infernal de Zuzukin e aparentemente, a situação ainda estava equilibrada. O assobio afiado da lâmina da lua e as cada vez mais numerosas e encantadoras linhas vermelhas na sua superfície causaram uma enorme pressão sobre Tang-san. Mas nesse momento, sua verdadeira capacidade de combate foi revelada. Vendo a lâmina da lua cortando através do ar como se fosse puxada em sua direção, Tang-san esticou seus braços e bruscamente os recolheu, simultaneamente desviando no ar enquanto sua mão esquerda rapidamente voava para frente, o martelo céu claro de mais de 500 jin surgiu para encontrá-la. Com uma alta explosão o martelo céu claro e a lâmina da lua dispararam praticamente simultaneamente. O que a lâmina da lua tinha era a superioridade do rico e poderoso poder espiritual de Xieyue, enquanto o martelo céu claro tinha os efeitos da sua própria dureza e de seus assustadores 500 jin de peso. Consequentemente, o resultado desses dois grandes espíritos colidindo foi eles voarem para longe simultaneamente. A face de Xieyue mudou levemente. Acenado com sua mão direita e balançando à esquerda, aquela lâmina da lua voando no ar silenciosamente retornou para sua palma. Mas a outra lâmina da lua já estava no ar, avançando mais uma vez na direção de Tang-san. Ao mesmo tempo ele também jogou a lâmina da lua que havia voltado para sua mão. E daí se você pode usar o martelo céu claro para resistir à minha lâmina da lua? Você só tem um martelo céu claro enquanto eu tenho 2 lâminas da lua. Eu quero ver como você vai bloquear um ataque após o outro. Apóstrofo. Para Tang-san, a lâmina da lua era como uma faca folha de salgueiro vento regressivo de maior tamanho. Vendo aquelas 2 lâminas da lua arqueando na sua direção como meteoros alcançando a lua, ele não pôde evitar sentir um aperto no coração. Um magnífico grande mestre das armas ocultas foi realmente escolhido como alvo pelo oponente? Esse tipo de sentimento era realmente difícil de engolir. Com seu corpo caindo no ar, agora Tang-san ficou extremamente calmo.
Raios luz dourada arroxeada dispararam de seus olhos e suas mãos foram simultaneamente completamente tingidas da cor de jade. Ele não podia usar suas armas ocultas. Então tudo no que ele podia confiar agora era na reconvocação do martelo céu claro. Se ele segurasse o martelo céu claro para rebater as lâminas da lua do oponente, Tang San podia ter certeza de que o poder espiritual vastamente superior do oponente estaria fadado a feri-lo. Isso não era de forma alguma desejável. Com suas pupilas repentinamente se contraindo, o que Tang San usou ainda foi o martelo céu claro. Dessa vez ele não o moveu em linha reta. O escuro martelo céu claro fez uma curva pelo ar, parecendo lento, mas com exatamente o suficiente de velocidade para encontrar com a primeira lâmina da lua. Exatamente como da última vez, o martelo céu claro e a lâmina da lua foram imediatamente jogados no ar. Mas miraculosamente, o curso do martelo céu claro jogado para longe inesperadamente interceptou a outra lâmina da lua no ar, colidindo mais uma vez. Embora ele não tivesse força o suficiente dessa vez, isso ainda foi o suficiente para mudar o curso daquela lâmina da lua, fazendo-a voar obliquamente, incapaz de ameaçar Tang San. A primeira reação de Xie Yue foi de que isso era impossível. Poderia ser uma coincidência? Isso, é claro, não era uma coincidência. Tang San contou com o olho do demônio púrpuro, assim como com a velocidade de ricochete da primeira vez que a lâmina da lua colidiu com o martelo céu claro para julgar com precisão o ângulo necessário para colidir com a lâmina da lua e a mudança direcional da rotação, para atingir as duas com um golpe, desviando com sucesso as duas lâminas da lua. Entre as técnicas de armas ocultas da seita Tang, essa se chamava dois pássaros com uma pedra. Não havia qualquer técnica brilhante nela por si só, mas a dificuldade agora estava em Tang San usar essa arma oculta de 500 jin. Os requisitos de controle e ainda os cálculos de precisão sem dúvidas exibiram suficientemente sua força como um grande mestre das armas ocultas. As duas lâminas da lua havia retornado para as mãos de Xie Yue de novo e Tang San também pousou seus pés no chão. A troca dessa vez havia resultado num empate, nenhum ficou com uma vantagem. Xie Yue estava um pouco indignado. Mesmo se o oponente tivesse um osso espiritual, agora sua força estava combinada com a de Juliena. Julgando pelos movimentos, poder espiritual, assim como reação de Tang San, o oponente recebeu bem pouca influência da habilidade do demônio encantador, ao ponto de ele até ser negligenciável. Mas ainda assim, com poder espiritual tão mais alto, ele foi incapaz de derrotar o oponente após tanto tempo. Não, isso era simplesmente impossível. As pupilas do andrógeno Xie Yue começaram a se contrair rapidamente. Veias azuis se destacaram das mãos segurando o par de lâminas da lua, os dois braços lentamente se esticaram para os lados, balançando as lâminas da lua, compondo um círculo. Fixando seus olhos em Tang San, seu olhar era igual ao de um demônio escolhendo uma pessoa para devorar. Tang San ainda estava calmo. Mesmo um deslizamento não mudaria sua expressão. Esse era um requisito básico para as armas ocultas da seita Tang. Ser capaz de permanecer inabalável dentro da barreira do demônio encantador não era apenas devido ao efeito neutralizante das 8 lanças de aranha em suas costas, mas igualmente significativos eram os olhos do demônio púrpuro que lhe permitiam ver claramente. Assim como sua audição que podia determinar a posição pelos sons. Respirando fundo, Xie Yue aparentemente não estava preocupado, seu olhar se fixou em Tang San. Você é a primeira pessoa a testar minha habilidade criada. Por ser capaz de cair diante da minha habilidade criada, você deveria se sentir honrado. Tang San disse friamente. Você ainda não ganhou. Quando Feng Xiaotian usou os 36 cortes sucessivos do lobo demônio tempestade de vento contra mim, ele deve ter pensado o mesmo. Ele pode te contar o resultado. Com um sorriso desdenhoso, os olhos de Xie Yue tinham um brilho encantador. Um novato como Feng Xiaotian poderia ser mencionado na mesma frase que eu? Minha habilidade criada não tem fraquezas. Prove A. Lua cheia ao quadrado. Xie Yue se moveu como um redemoinho. Num instante, seu corpo inteiro e as duas lâminas da lua desapareceram praticamente simultaneamente. O que apareceu diante de Tang San foi apenas um imenso disco branco. Sem qualquer som de trituração ou do vento assobiando, parecia que todos os sons haviam sido engolidos por aquele disco. A névoa vermelha dentro da barreira do demônio encantador girou ao redor daquele disco branco como um turbilhão. Para derrotar Tang San, Xie Yue finalmente usou seu ataque mais poderoso. Em termos de poder espiritual, não havia muita diferença entre Xie Yue, Juliena e Yan e todos tinham suas habilidades espirituais especiais. A razão pela qual ele foi capaz de se tornar o líder da geração de ouro foi por causa dessa habilidade criada e usá-la completamente enquanto na habilidade de fusão espiritual era seu ataque único mais poderoso. Contando com esse movimento, ele havia, com suas próprias mãos, derrotado seu professor do 68º nível, desse modo recebendo sua posição de número 1 da geração mais jovem do rol dos espíritos. Lua cheia soava como um nome tão belo e nesse momento, aparecendo diante de Tang San, estava uma habilidade espiritual criada sem falhas. O círculo era a forma mais perfeita, sem qualquer abertura. Com apenas um olhar, Tang San sabia que esse alvo sem rastros buscando um ataque formidável não era algo que ele poderia aguentar com um martelo de vento caótico. Xie Yue não exagerou. Essa habilidade lua cheia dele realmente excedia em muito os 36 cortes sucessivos do demônio tempestade de vento e em velocidade de ataque. A diferença entre os dois era muito,
muito grande. O que parecia com um disco branco era na verdade formado por Xieyue fazendo suas duas lâminas da lua rodarem a uma velocidade impressionante. Tang San sabia que, ao usar essa habilidade com força total após lutar com a habilidade de fusão espiritual, mesmo se Xieyue ganhasse ele e Hu Liena mal teriam qualquer poder espiritual restando. Nesse momento ele realmente se sentiu um pouco derrotado, porque ele claramente sentia que essa habilidade diante dele não era algo a que ele tinha a capacidade de resistir sozinho. Grama azul prateada, habilidade amarrar ativada, imediatamente seguida pela terceira habilidade espiritual, a teia de aranha restringidora. Tang San não esperaria impotentemente pela morte, ele usaria todos os métodos em que ele conseguisse pensar para derrotar o oponente diante dele. À medida que a grama azul prateada tocava aquele disco branco, ela silenciosamente se despedaçava. A bola de luz verde da teia de aranha restringidora o cobriu e foi instantaneamente espalhada e despedaçada. Duas habilidades espirituais inesperadamente não puderam fazer a velocidade do oponente avançando diminuir nem um pouco. Tang San entendeu que mesmo se ele usasse a quarta habilidade espiritual da sua grama azul prateada para formar uma defesa de 10 camadas, ela ainda seria partida por aquela lua cheia rapidamente rodando. Os olhos de Tang San brilharam e ele começou a se mover. Para se preciso, ele também começou a rodar. As 8 lanças de aranha nas suas costas se estenderam perfeitamente retas e Tang San girando imediatamente se tornou um redemoinho. Tang San girou na direção oposta à do oponente. Agora, seu poder espiritual inteiro se condensou nas 8 lanças de aranha. Ele sabia que essa era sua última e única chance. Chegando nesse momento, nenhuma técnica seria útil. A única coisa eficaz era uma colisão de frente entre os dois lados. Engolindo a salsicha rosa estimulante, Tang San daria o seu máximo. Hong. O redemoinho proposital de Tang San se encontrou com a lua cheia. Uma contramedida criada no calor do momento colidindo com a habilidade criada do oponente, o resultado podia ser imaginado. Além disso, o poder espiritual do oponente ainda era muito maior que o dele. A primeira das 8 lanças de aranha foi jogada contra as lâminas da lua, causando a primeira explosão. A lua cheia desacelerou por um momento e a forma de Xieyue e Hu Liena fundidos pôde ser brevemente vista dentro dela. Mas Tang San cuspiu sangue e aquela lança de aranha foi despedaçada como resultado. A dor violenta fez todo o corpo rotacionando de Tang San convulsionar. Mas ele sabia que não podia parar agora. Tirando o estímulo da dor, ele, ao contrário, girou ainda mais rápido. Uma segunda explosão soou mais uma vez. Os dois colidiram praticamente assim que se separaram e ao mesmo tempo, a mesma cena ocorreu de novo. Outra lança de aranha foi despedaçada. De fato, como um osso espiritual externo, as 8 lanças de aranha já haviam há muito tempo se tornado parte do corpo de Tang San, assim como seus próprios ossos. Tendo 2 delas sendo despedaçadas em sucessão, o quão enorme deveria ser a dor que ele teve que aguentar. Colisões ainda mais desesperadas se seguiram, uma terceira, uma quarta, uma quinta, até a 6ª lança de aranha, quando a habilidade criada de Xieyue, lua cheia, se tornou um pouco mais lenta. A seguir era a 7ª. Tang San cuspiu sangue pela 7ª vez. Seu corpo estava completamente envolvido por uma camada de brilho rosa, seu poder espiritual chegando ao seu auge por causa da salsicha rosa estimulante. Com a última lança de aranha restando, o corpo fundido de Xieyue e Hu Liena já não conseguia mais ser completamente escondido dentro da luz da lua, devido à diminuição da velocidade da lua cheia. Com um esforço praticamente heróico, Tang San balançou sua última lança de aranha. Dessa vez não houve mais uma explosão, mas sim um horrível som de trituração. Tang San observou sua 8ª lança de aranha ser constantemente cortada pedaço por pedaço à medida que ela colidia com o oponente. Ele apenas conhecia muito bem a firmeza das 8 lanças de aranha. Com as 8 lanças de aranha sendo despedaçadas, as costas de Tang San já estavam manchadas de vermelho com o sangue fluindo de sua pele que foi rasgada na base das 8 lanças de aranha. Agora sua face já estava pálida. Porém a resistência de Tang San ainda não havia acabado. Ele não tinha uma 9ª perna de aranha. Porém ele tinha outra coisa. O martelo céu claro. Ele finalmente apareceu nessa última rotação. Disparando sob o ímpeto da rotação de redemoinho de Tang San, ele pesadamente bateu contra a lua cheia do oponente. Um horrível rangido estrondoso, assim como incontáveis faíscas irromperam do coração da colisão entre os dois lados. O martelo céu claro voou no ar e Tang San também finalmente se tornou incapaz de perseverar com as severas rotações. Jogado com um som de putong, ele caiu pesadamente no chão. Mas aquela lua cheia rodando também parou com esse último golpe. Xieyue tinha uma expressão chocada. Quando usou a lua cheia, ele queria matar Tang San com um golpe. Mas o nível de dureza das 8 lanças de aranha havia excedido em muito as suas expectativas. Tang San de fato perderia uma lança de aranha a cada colisão, mas seu poder espiritual seria igualmente consumido substancialmente. Com aquela colisão final com o martelo céu claro, ele finalmente foi incapaz de continuar a usar sua lua cheia. E o poder espiritual dele e de Hu Liena também finalmente se tornou incapaz de suportar a continuação daquela habilidade de fusão espiritual. O demônio charmoso desapareceu. A névoa vermelha se dissipou. Os olhares de praticamente todos os espectadores se focaram em Tang San e Xieyue aparecendo no meio da névoa vermelha.
Do lado dos 7 demônios da Shrek, todos sentiram um aperto no coração, mas quanto às pessoas do rol dos espíritos, todas revelaram sorrisos em suas faces. Caído no chão, tingido de vermelho com sangue, Tang San estremeceu fracamente. Apesar dele se esforçar para se erguer, agora todos viram que, sendo dois, Xie Wei e Juliena tinham a vantagem absoluta. Nas lâminas da lua de Xie Wei havia várias dezenas de pequenas rachaduras e a face de Juliena estava pálida. Mas pelo menos eles estavam de pé. Agora, na batalha do outro lado, os dois lados estavam igualmente equilibrados. Yan já havia usado sua quinta habilidade espiritual e Zuzukin e Daimubai também finalmente usaram sua habilidade de fusão espiritual, o Tigre Branco Infernal. Julgando pela situação geral, o lado da Academia Shrek tinha até uma pequena vantagem. Embora Yan fosse poderoso, ele estava sozinho contra dois e foi completamente suprimido pelo Tigre Branco Infernal. Do outro lado, embora Xiao Wu e Ma Hongijun tivessem consumido uma grande quantidade de poder espiritual no início, eles estavam sendo apoiados pelo suporte de 2 mestres dos espíritos do sistema auxiliar. O pagode de porcelana dos 9 tesouros de Ning Hongrong constantemente alternava a luz que disparava, os auxiliando compreensivamente. A facilidade e liberdade como a de mover um braço ou uma mão do coração governante das 3 separações eram extremamente puras, sempre provendo o melhor suporte para Ma Hongijun e Xiao Wu no momento em que eles mais precisavam dele. E uma variedade de salsichas do Oscar constantemente voavam de suas mãos para as deles, provendo reabastecimento e suprimento. Consequentemente, embora os 2 oponentes restantes tivessem poder espiritual acima do 45º nível, eles ainda estavam apanhando vividamente. Quem tinha a vantagem era, ao contrário, seus 2 oponentes, os forçando a sempre ter que se proteger de Xiao Wu que mais uma vez usou aquele corpo dourado ideal. O desaparecimento da habilidade de fusão espiritual demônio encantador havia sem dúvidas quebrado o equilíbrio entre os dois lados. Embora o consumo de Xie Wei e Juliena parecesse enorme, contanto que eles atacassem Tang San mais uma vez, eles poderiam se jogar no campo de batalha. Quando o demônio encantador desapareceu, o mestre dos espíritos de suporte do time da Academia do Hall dos Espíritos imediatamente disparou 2 raios de luz, separadamente caindo sobre Xie Wei e Juliena, ajudando os dois a se recuperarem. A balança da vitória já havia começado a se mover. Xie Wei olhou um pouco arrependido para Tang San. Ele, claramente viu a situação no ringue. Você é muito poderoso. Eu ouvi que você ainda tem apenas 15 anos agora. É realmente difícil imaginar o seu talento. Nisso eu não sou seu igual. Ser capaz de ter o número 1 da geração de ouro lhe dizendo algo como isso, era sem dúvidas um reconhecimento para Tang San. Mas nesse momento, Xie Wei também ergueu a lâmina da lua em sua mão. Ele sabia que embora Tang San estivesse grandemente exausto, ainda não era no grau da missão que o Hall dos Espíritos havia lhe dado. Logo Tang San já havia conseguido se erguer do chão com um pouco de dificuldade. Nas costas de Tang San, as enormes fraturas das 8 lanças de aranha pareciam extremamente assustadoras, especialmente com seu uniforme verde que já estava manchado de vermelho com sangue, tornando ainda mais chocante o fato de ele ainda conseguir ficar de pé desse jeito. A única coisa que não havia mudado desde o início da competição foram os olhos de Tang San. Seu olhar ainda continuava obstinado e calmo. Olhando para Xie Wei, Tang San endireitou sua postura. Não importava quando, sua coluna jamais se curvaria. Não pense que você ganhou. A mão direita de Tang San lentamente se ergueu. Agora seu poder espiritual já havia sido grandemente consumido, ao ponto de ele só conseguir manter a misteriosa mão de Jade em uma mão e aquela mão direita erguida estava cheia de lascas das 8 lanças de aranha despedaçadas. Ouvindo Tang San falar, Xie Wei não pôde evitar se distrair por um momento. Agora que a situação estava completamente sob seu controle, Yan e os outros começaram a usar força para impedir os outros demônios da Shrek de ir auxiliar Tang San. Até as salsichas de recuperação que Oscar jogou foram paradas por Juliena. O único suporte que Tang San tinha era um fluxo de amplificação de poder espiritual vindo de Ning Hongrong. Não me diga que você ainda tem alguma forma de reverter a situação? Talvez fosse porque a situação já estava decidida, mas Xie Wei ainda falou nesse momento. Tang San sorriu calmamente. Você usou a sua habilidade criada? Eu ainda não. Eu já experienciei a sua verdadeira força. Mas qual é a minha verdadeira força? Você sabe. Habilidade espiritual criada? Na sua atual condição? Você ainda consegue usar o método do martelo de vento caótico? Embora o pagode de porcelana dos 7 tesouros seja miraculoso, ele ainda não pode criar um milagre para alguém cujo poder espiritual está esgotado e cujos ossos espirituais foram despedaçados. É assim mesmo? Então eu te deixarei ver qual é a minha verdadeira força. A ação de Tang San foi apenas um movimento da sua mão direita. Com o braço balançando e com sua axila tremendo com um ritmo bizarro, seus 5 dedos se esticaram numa fração de segundo, seus dedos pareceram desaparecer e se transformar em miragens. Então aquelas lascas das 8 lanças de aranha em sua mão dispararam para todas as direções. Tang San previamente tinha ao todo 16 fragmentos, em sua maioria cerdas e algumas lascas afiadas das 8 lanças de aranha que ele havia coletado enquanto se erguia do chão antes. 16 fragmentos voaram simultaneamente, mas nenhum deles voou na direção de Xie Wei e Juliena, pelo menos não até onde eles viram. Xie Wei sorriu.
Essa é a sua chamada habilidade espiritual criada? Tang San também sorriu, mas ele não tinha nada a dizer. Ao invés disso, ele caiu pesadamente no chão com um som de gudong, já inconsciente. Apesar disso, a expressão sorridente em sua face não mostrou a menor mudança. O sorriso de Tang San para Xie Yue foi para a primeira pessoa que teve coragem de zombar da técnica de armas ocultas número 10 da seita Tang, o ricochete da asa de morcego. Ricochete da asa de morcego, ranqueada em 10º lugar dentre as técnicas de armas ocultas da seita Tang. Usável com qualquer arma oculta, capaz de disparar no máximo 36 armas ocultas simultaneamente. Com a força e controle atual de Tang San, ele podia no máximo usar apenas 18 e as 16 que ele lançou agora já eram seu limite antes dele cair inconsciente. 16 fragmentos, cada um voando em linha reta, se separando completamente num arco. No instante em que Tang San caiu no chão, a expressão de Xie Yue mudou. Ele simultaneamente sentiu 2 fortes ventos chegando pelos seus 2 lados. Sem a menor hesitação, simultaneamente erguendo as 2 lâminas da lua, ele rebateu para longe os 2 fragmentos. Com 2 fracos sons de ding-ding, os 2 fragmentos simultaneamente voaram para longe. Igualmente surpresa como ele ficou Juliena, que foi especialmente atacada por vários fragmentos, uns 4. Porém ela era, afinal, uma rainha espiritual. Embora seu poder espiritual estivesse quase esgotado, com a ajuda do mestre dos espíritos de suporte deles, ela ainda foi capaz de usar suas unhas para rebater os 4 fragmentos com dificuldade. Ao mesmo tempo em que eles soltavam a respiração, os 2 praticamente simultaneamente sentiram uma picada. Com olhares incrédulos, eles tocaram os fragmentos enterrados em seus ombros. Eles não haviam visto que ao mesmo tempo em que eles rebatiam as 6 lascasos atacando, elas foram inesperadamente jogadas simultaneamente na direção da outra pessoa e, além disso, mais uma vez com uma trajetória arqueada. Porém sem o som de cortar o ar devido ao pequeno tamanho deles e por eles não terem muito poder. Se a técnica do ricochete da asa de morcego fosse tão facilmente quebrada, ela não seria digna de se tornar a técnica número 10 da seita Tang. Embora Tang San não tivesse muito poder espiritual restando quando ele a lançou, ele já havia obtido o resultado que ele queria. Os fragmentos que atingiram os ombros de Xie Yue e Juliena não eram poucos. Xie Yue tinha os 4 que atacaram Juliena previamente e Juliena tinha 2. Nenhum dos 6 fragmentos havia falhado em atingir. O poder desses fragmentos não era realmente muito grande. Apenas sendo capaz de atravessar suas roupas e uma camada de pele quando eles acertaram. Se fosse Xie Yue e Juliena em sua melhor condição, ambos poderiam ter bloqueado a técnica ricochete da asa de morcego de Tang San por liberar poder espiritual com sua força total, mas no momento eles basicamente não foram capazes. E tudo isso foi planejado pelo já inconsciente Tang San. Abrir a pele já era o suficiente. Não se esqueça de que as 8 lanças de aranha continham uma toxina assustadora que daria dor de cabeça até o Doulu veneno. Em apenas um momento, Xie Yue e Juliena descobriram que seus ombros já estavam dormentes. Enquanto eles ficavam alarmados, já era tarde demais para cortar fora seus braços para evitar o veneno, porque a dormência já havia se espalhado para seus peitos. Sem a menor hesitação, os irmãos rapidamente se sentaram com as pernas cruzadas no chão, fazendo o seu máximo para instigar seu pouco poder espiritual restante para resistir ao veneno se espalhando. Isso era tudo o que eles podiam fazer. Putong, 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 putong. 4 sons de queda ecoaram praticamente simultaneamente. Exceto por Yan, os outros 4 membros do time da Academia do Hall dos Espíritos se sentaram no chão praticamente ao mesmo tempo que Xie Yue e Juliena, o mais fraco entre eles, o mestre dos espíritos de suporte até mesmo diretamente caiu inconsciente. Tang San havia jogado 16 fragmentos com a técnica do ricochete da asa de morcego. Além dos 6 usados em Xie Yue e sua irmã, os outros 10 voaram nos outros 5. No instante em que ele jogou os fragmentos, para buscar precisão, a mente de Tang San havia trabalhado apressadamente com o julgamento do olho do demônio púrpuro para até mesmo estimar os movimentos dos 5 alvos dentro dos vários segundos seguintes. Também foi por ele sobrecarregar sua mente num estado de fraqueza que ele ficou inconsciente. Aqueles outros 10 fragmentos eram extremamente similares. Eles não apenas voaram em arcos, mas além disso, ainda voaram perto uns dos outros. Embora alguns tivessem sido prontamente bloqueados pelas reações dos oponentes, os fragmentos voaram mais uma vez após serem bloqueados, encontrando outros alvos. Exceto pelo vigilante e mais poderoso Yan liberando seu poder espiritual completo, sucessivamente bloqueando os fragmentos das 8 lanças de aranha, os outros 4 foram completamente infectados. Na impressão de qualquer um, a situação da batalha havia mudado dramaticamente. Aqueles previamente donos da vantagem absoluta repentinamente perderam 6 pessoas, deixando apenas Yan. A balança da vitória mudou mais uma vez e, além disso, dessa vez ela se inclinou tão pesadamente. Xiao Wu e Oscar correram diretamente até Tang San. Não havia mais necessidade deles nessa batalha. O pagode de porcelana dos 9 tesouros de Ning Hongrong foi ativado, impulsionando o tigre branco infernal. Ma Hongijun usou todo o seu poder espiritual restante, atacando pelo flanco com sua força total usando o jato de fogo da Fênix sob o efeito da ascensão da Fênix e do banho da Fênix de fogo. Era preciso ser dito que a força de Yan realmente era formidável. Em condições tão desfavoráveis,
ele ainda obstinadamente resistiu. Embora sua resistência ficasse cada vez mais fraca e cada ataque do tigre branco infernal o deixasse com várias feridas sérias, ele ainda persistiu. Não importava o quão firme fosse a força de vontade da Pontífice Suprema Bibi Dong, mesmo ela não pôde evitar mudar sua expressão quando confrontada com a situação diante dela. Tang San não havia violado as regras da competição. O que ele jogou foram fragmentos das suas 8 lanças de aranha, uma parte do seu próprio corpo. Eles realmente não eram uma arma. Quem poderia ter antecipado que a vitória ou derrota realmente seria decidida com um fraco lançamento como esse? Uma voz repentinamente ecoou ao lado do ouvido da Pontífice Suprema. Vossa venerada Santidade Pontífice Suprema, eu preciso te alertar. Ao. O Doulu Crisântemo Yue Guan estava prestes a gritar, audacioso, antes dele ver quem se atreveu a repentinamente falar com a Pontífice Suprema. Eles descobriram que essa pessoa era igualmente um título Doulu, mas parte do grupo da Academia Sherek, o Doulu Veneno do Gubó. A Pontífice Suprema Bibi Dong friamente lançou um olhar para do Gubó. Sobre o que o Doulu Veneno quer nos alertar? Do Gubó sorriu fracamente. Qualquer um podia ver o quão falsa era sua expressão sorridente, mas ele tinha afinal sua posição. Entre os mestres dos espíritos, títulos Doulu eram para sempre sublimes. Vossa Santidade Pontífice Suprema, o veneno contido nas 8 lanças de aranha de Tang San, nem mesmo eu posso dissolver. Apenas ele é capaz de desintoxicá-lo. Além disso, as 8 lanças de aranha possuem 3 venenos, um frio e um quente. Assim como o da aranha demônio face de homem, como venenos misturados eles terão efeito extremamente rapidamente. Embora o poder espiritual possa desacelerar seu efeito, ele terá um efeito limitado. Se você demorar demais, eu temo que você terá apenas um restando da sua geração de ouro. As palavras de Dugubó sem dúvidas tinham uma intenção de zombaria, mas ninguém desconfiaria do que ele disse. Com a dignidade de um título Doulu, era impossível mentir. Ele era solitário e embora a autoridade do rol dos espíritos alcançasse os céus, ele ainda não se importava realmente. Para ser preciso, Dugubó era apoiado pela família imperial de Seldou. A expressão da Pontífice Suprema ficou entre sombria e clara. No ringue, as faces das 6 pessoas sentadas com as pernas cruzadas ficaram cada vez mais roxas e pretas e Yan logo seria incapaz de continuar a aguentar sob os ataques combinados do Tigre Branco Infernal e de Mahon Guijun. A vitória originalmente certa inesperadamente se desenvolveu em tal cena. Bibi Dong realmente não conseguia aceitar isso totalmente. Mas ela era, afinal, a mais extraordinária Pontífice Suprema do rol dos espíritos das gerações recentes. Pesando as alternativas, ela prontamente se levantou. O time da Academia do Rol dos Espíritos concede. As palavras da Pontífice Suprema haviam acabado de soar quando, ao seu lado, Ning Fengzi se levantou. Erguendo sua mão, a lustrosa luz de pedras preciosas do pagode de porcelana dos 7 tesouros apareceu diante dele. Ning Fengzi gritou levemente. Vá. O pagode em sua mão girou 3 vezes e saiu flutuando, instantaneamente aumentando no ar. Naquele instante, a frente inteira do Palácio do Pontífice Supremo irrompeu com a luz de pedras preciosas. À medida que o pagode de porcelana dos 7 tesouros de Ning Fengzi flutuava para frente, seu volume rapidamente se expandiu. Em apenas um piscar de olhos, ele havia inesperadamente já se tornado um pagode de mais de 10 metros de altura flutuando sem suporte no ar. Uma fraca luz disparou do meio das sobrancelhas de Ning Fengzi, diretamente se fundindo ao pagode de porcelana dos 7 tesouros e seu corpo e o pagode de porcelana dos 7 tesouros cintilaram com um brilho idêntico. Esse era o avatar ferramenta espiritual do pagode de porcelana dos 7 tesouros, também conhecido como o Avatar dos 7 Tesouros. O Doulu Espada Shenshin também se levantou simultaneamente e silenciosamente ficando ao lado de Ning Fengzi. Embora ele não tivesse liberado seu espírito, ele ainda emitia uma aura extremamente afiada, secretamente protegendo Ning Fengzi. Uma luz magnífica saiu do 5º andar do pagode, diretamente brilhando sobre Tang San e ao lado de Tang San. Com faces ansiosas, Oscar e Xiao Wu foram empurrados para trás por esse brilho. Na sua queda, uma flor aberta silenciosamente escorregou do peito de Xiao Wu. A expressão de Xiao Wu abruptamente mudou e ela rapidamente esticou uma mão na direção do saudoso coração partido vermelho, mais uma vez o enfiando em seu peito. Apenas nesse breve intervalo de tempo, diante do Palácio do Pontífice Supremo, 4 pares de olhos imediatamente se focaram nela. Revelando expressões surpresas uma após a outra, esses 4 olhares vieram da Pontífice Suprema Bibi Dong, do Doulu Crisântemo Yue Guan, do Doulu Fantasma Guimei assim como do Doulu Espada Shenshin. Todas as 4 faces revelaram expressões chocadas e ainda simultâneas ondas de emoção impossíveis de se suprimir. Exibindo o mesmo tipo de expressão que eles, também estavam não distante do Lu Veneno do Gubó. Os olhares dos 5 grandes poderosos se focaram em Xiao Wu em praticamente um instante. Xiao Wu claramente sentiu a pressão deles. Com a face instantaneamente empalidecendo, abaixando sua cabeça, ela resistiu com grande dificuldade a uma luz venenosa tentando entrar em seus olhos. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.